Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Bem, a gente semana passada falou sobre matéria, né? Vocês lembram que na última aula a gente falou sobre matéria? Hoje a gente vai falar, gente, sobre as propriedades da matéria. Assim como a gente tem as propriedades da matemática, né? A gente também tem as propriedades da matéria. Aliás, as propriedades das operações matemáticas, né? A gente também tem as propriedades da matéria. A matéria é definida por suas propriedades, né? Você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram com facilidade, alguns são coloridos, outros não apresentam cores. Tais características são denominadas de propriedades da matéria, quer dizer, propriedades é o modo dessas matérias, é como essas matérias são, certo? É o conjunto de características dessas matérias. Então, gente, quais são essas propriedades da matéria? Vamos lá. A hiperpenetrabilidade, isso mesmo, elasticidade, a massa, o volume, a compressibilidade e a densidade, né? Essas são as 6 propriedades da matéria. Hiperpenetrabilidade e a elasticidade, né? O que significa essa hiperpenetrabilidade, né? Dois corpos, eles não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Vocês estão vendo aí que tem um copo com água, cheio de água, né? E aí colocam um objeto, acredito que seja um outro copo, dentro desse copo cheio de água. O que acontece quando a gente faz isso? Coloca qualquer objeto que tem peso dentro de um recipiente que já está cheio de líquido, cheio de água, por exemplo, dentro de um copo cheio de água. Acontece que essa água transborda e derrama, né? Por que isso acontece? Gente, é a propriedade da impenetrabilidade, né? Impenetrabilidade quer dizer que é impenetrável. Não dá para colocar dentro desse espaço essas duas matérias juntas, não cabe dentro desse espaço, né? Então, quando esse espaço já está ocupado por uma matéria, então, não tem como penetrar uma outra matéria lá dentro, não vai caber. Quando essa outra matéria penetrar, a outra vai ser obrigada a sair, porque não tem como uma penetrar na outra, né? E como já ocupou, o espaço já está todo ocupado, não tem como entrar, né? Não tem como, porque já está tudo ocupado o espaço. Então, é isso que acontece, né? No caso da água, quando colocou um outro copo dentro desse copo, um objeto dentro do copo cheio de água, aconteceu que, à medida que ele foi entrando, a água teve que sair, então transbordou. Né? A outra matéria que a gente vai ver agora é a elasticidade. É a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido. Pronto, quando fala assim, é a capacidade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido. O que significa isso? Cessada a força quer dizer que quando para essa força, né, a força a que esse corpo estava submetido. Quer dizer que esse corpo estava sendo feita uma força nesse corpo e estava obrigando esse corpo a se puxar, estava sendo feita uma força nesse corpo que estava puxando ele, né? Então, esticou ele. Só que como ele é elástico, né? Então, ele consegue, quando para essa força, quando ele para de ser puxado, então esse esticamento nele, ele para, né? Então, ele volta para a forma natural, para a forma dele antes dele ser puxado, antes dele ser submetido a essa força que puxou, que esticou, né? Então, esse corpo, como ele é elástico, pela elasticidade que ele tem, quando essa força para de puxar, ele volta para a forma inicial. É o caso dessa liguinha elástica que eu coloquei aqui no exemplo. Existem outros corpos, outras matérias que também têm elasticidade, né? O caso da cama elástica, né? Que é o famoso pula-pula, né? Ele é submetido à força na medida que as crianças usam esse pula-pula, né? É feita uma pressão em cima desse pula-pula. E ele é submetido a uma força, a força do peso, né? Da gravidade. E ele é esticado para baixo. Porém, quando essa força para, quando sai de cima dele esse peso, quando para os pulos, né? E sai esse peso de cima dele, essa cama elástica ela volta à forma inicial, ela volta ao modo como ela estava antes, né? Devido à elasticidade. Nós temos também a massa,
como diz aqui, é uma propriedade dos corpos relacionada à quantidade de matéria que o corpo possui. A massa, ela pode ser medida com a balança. Uma das unidades de massa é o quilograma. Pronto. A massa, ela pode ser medida com a balança, né? A massa, ela se refere à quantidade de matéria que tem esse corpo. E para a gente poder medir a massa, a gente até chama de medidas de massa, né? Para a gente medir a massa, a gente usa a balança. Tem também o litro, né? O mililitro. Que a gente usa essas medidas para poder medir quanto, né, qual é a quantidade de massa que tem nesse corpo, certo? Nós temos também o volume é um pouco parecido com a massa, mas ele é diferente. É a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, ou seja, indica o espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria. Olha, pronto. Quando uma bola normal, uma bola de brincar, ou um balão, por exemplo, né? O balão, quando ele está naquele formatinho dele, né, todo cheio, ele adquire um volume, né? E esse volume que o balão adquire é devido à quantidade de ar que está ocupando o espaço dentro desse balão, certo? Né? O volume de ar, né? Essa quantidade de ar, o volume de ar, que determina o tamanho do balão, ou até mesmo se esse balão vai suportar, né? Dependendo do volume de ar que for colocado dentro desse balão, a gente vai ver se esse balão vai suportar ou não. Existe um limite, né? Vocês estão vendo aí na tela um recipiente com um líquido dentro. Talvez seja água. Bem, esse recipiente ele não está completamente cheio, né? Então ele não está ocupando toda a capacidade de volume que tem nesse recipiente. Mas esse é o volume que ele está ocupando, né, até agora. Nós temos também a compressibilidade, que é uma propriedade de matéria que consiste em ter o volume reduzido quando submetido a uma determinada pressão. Pronto. Tem um líquido dentro da seringa, né? E aí você faz uma pressão você faz a pressão na seringa e aí você vai diminuir o volume, né? Geralmente a gente diminui o volume de ar que tem dentro da seringa, né? Além do líquidozinho, ele também entra ar. E quando a gente aperta essa seringa, vai diminuir a quantidade de ar, certo? É a pressão que a gente faz quando a gente aperta. Temos também, gente, a densidade. O que é essa densidade? Ela se refere ao peso da matéria, certo? Uma matéria mais densa é uma matéria mais pesada, certo? E aí, nessa imagem, ela está mostrando vários líquidos e cada líquido desse, eles estão separadinhos assim, ó, por causa da densidade deles, certo? Se eles tivessem a mesma densidade, então todos eles teriam se misturado. Como são líquidos que têm densidades diferentes, então cada um ficou na sua posiçãozinha, certo? Eles mesmos se organizam dentro do recipiente de acordo com a densidade, né? É uma propriedade que determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume, certo? Cada material tem uma densidade diferente. Conhecendo a densidade dos materiais, podemos saber se ele flutua ou não em um líquido. Pronto, um material mais denso, né, um corpo, né, mais denso, que tem uma quantidade mais forte de matéria, ele vai ser mais pesado, né, digamos assim, e ele vai flutuar ou afundar, né? Geralmente as coisas que são mais pesadas, né, os materiais mais pesados, eles tendem a afundar. Então, gente, continuando. A atividade de vocês, é importante que vocês leiam o restante do conteúdo, certo? Deem uma lida no livro de vocês, para que vocês possam ver esse conteúdo com mais detalhes, tá bom? Espero que você possa ter feito um bom proveito, né, dessa aula. Né? Aí tá aí as páginas para leitura, para que você possa fazer uma leitura mais apurada, um estudo mais detalhado, mais calmo, mais tranquilo, né?
com mais silêncio, né? E para que você possa assimilar melhor tudo que foi explicado aqui, né? Tá aí as páginas para leitura e as páginas para atividade, certo? Em caso de dúvida, você pode assistir a aula novamente. Além de assistir a aula novamente, leia o conteúdo do livro, porque existem mais coisas lá dentro do que isso que foi falado aqui. Caso caso ainda fique com dúvida, você pode também ampliar a sua fonte de pesquisa. Você pode pesquisar em outras fontes, em outros livros, pode pesquisar em sites confiáveis, certo? Ou você pode também entrar em contato com a gente através das redes sociais. Então, gente, espero que vocês tenham feito um bom proveito dessa aula, né, desse momento de estudo, né? Desejo para vocês um bom desempenho, uma ótima aprendizagem. Tchau!